ler somente 3 versículos. Na verdade, 4. Versículo 1, versículo 2, versículo 3 e versículo 14. Amém? Somente 4 versículos, que diz assim. Os irmãos encontraram? Amém. Versículo 1, 2, 3 e 14, que diz. Versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Igreja 2. E um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Todos juntos, o 14. Então Naamã desceu. Se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Vamos ler somente e ficou limpo. Vamos lá. E ficou limpo. Mais uma vez. E ficou limpo. Pode se assentar, dando graças a Deus. Eu peço que nesse momento da palavra, que os irmãos evitem de conversar, que fiquem atentos, para que a semente possa ser ministrada e para que você possa receber de Deus. Porque não tem ninguém que já tenha tanto conhecimento a ponto de não poder aprender nada, não é verdade? Através da palavra. Então, nessa noite vamos ficar ligados para aquilo que Deus ele tem a dizer para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Irmãos, segundo Reis, capítulo 5, a palavra do Senhor vai falar a respeito de um homem chamado Naamã, que era comandante do exército da Síria e que era homem de guerra. A palavra do Senhor diz no versículo 1 que por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Portanto, ele era herói de guerra, ele foi instrumento de Deus e tinha respeito do povo e respeito do rei. Mas a palavra do Senhor diz que apesar de Naamã possuir todas essas virtudes, havia um problema. A palavra do Senhor diz no versículo 1, porém, sofria de lepra. E há doenças, há situações que nós passamos que, por mais que nós sejamos uma bênção, por mais que nós sejamos evangélicos, crentes, por mais que nós obedecemos a palavra, há coisas que nós vamos ter de passar. Não é pelo fato de nós servirmos a Deus, não é pelo fato de nós sermos instrumentos de Deus, que isso significa que não vamos passar por sofrimentos, que não vamos passar por situações difíceis e não vamos passar por lutas. A palavra do Senhor diz que quando Deus ele vai levar o povo até a terra prometida, primeiro ele tira do Egito, de uma situação de escravidão, para depois atravessar o Mar Vermelho, para depois conduzir pelo deserto, para só depois fazer com que o povo adentre a terra prometida. E ainda havia um detalhe, qual era? Antes deles tomarem posse da terra prometida, primeiro foi necessário que eles derrotassem os gigantes que haviam lá presentes. A palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo fala, que o sofrimento é um instrumento de Deus nas nossas vidas. Por quê? Porque o sofrimento produz experiência, a experiência traz paciência e a paciência traz esperança. Livro do profeta Naum, capítulo 1, está escrito que o Senhor tem o seu caminho no meio da tormenta. Então Deus muitas vezes vai nos conduzir por caminhos que a nossa carne vai sofrer. A nossa carne vai gritar, mas é uma forma de Deus trabalhar no nosso caráter, é uma forma de Deus trabalhar nas nossas vidas. E é uma forma de nós reconhecermos a nossa dependência do Espírito Santo de Deus. Porque Deus não entrega nada para ninguém sem antes colocá-lo à prova. E sem antes Deus trabalhar no seu caráter. A palavra do Senhor diz que Davi ele recebe uma unção, uma promessa quando ele é jovem. E essa promessa vai se cumprir somente quando ele está com 30 anos. Portanto, tem um período de mais de 13 anos na qual Davi sofre, ele tem que fugir. A palavra do Senhor diz que o Salmo 57, Davi escreve de dentro de uma caverna, fugindo de Saul.
E talvez alguém pergunte, mas ele não era ungido por Deus? Sim. Ele não foi escolhido por Deus? Sim. Escolhido também sofre. Ungido também sofre. Instrumento de Deus também sofre. Aleluia! Dê placerga. Deus, ele nos promete vitória. Ele fala assim, olha, João capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus fala, tem de bom ânimo, eu venci, mas vocês terão aflições. Mas diga para o seu irmão, a prova não é o fim. E a palavra do Senhor fala, Naamã, comandante do exército, grande homem, instrumento de Deus, mas possuía lepra. E dentro do versículo 1, Deus ele me deu 3 lições e situações que nós possamos aprender com isso. Em primeiro lugar, as situações que teremos de passar para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz em João capítulo 9, os discípulos de Jesus, eles veem um homem que era cego de nascença. E eles perguntam assim, mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou os pais dele? E Jesus responde, nem ele nem os seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que se manifestasse sobre a vida dele a glória de Deus. Tem situações que nós vamos viver que não terá explicações. Mas há um motivo e um propósito pelo qual nós estamos vivendo. E qual é? Para glorificar o nome do Senhor. Eu sou dizimista e passo às vezes por prova na minha área financeira, sim. Mas eu sirvo a Deus e Deus permite que eu tenha alguns prejuízos também. E nós não entendemos o motivo e tem pessoas que começam a perder a fé pelo fato de estarem sofrendo. Porque pensam assim, Deus não se importa comigo, Deus não me ama, Deus me abandonou. Veja o exemplo de Jó, irmãos. A palavra do Senhor diz que não havia homem como ele, a ponto do próprio Deus dar testemunho a respeito de Jó. Deus fala, viste, meu servo Jó, não há ninguém na face da terra como ele, homem íntegro, reto, temente, que se afasta do mal. Mas Deus permite que Jó seja provado. Deus permite que o diabo toque nos bens de Jó. Deus permite que o diabo até mesmo mate os filhos de Jó. E talvez a gente olhe e pense, isso é injusto. É ou não é, irmãos? Quantas pessoas que querem julgar a justiça de Deus como se nós tivéssemos a capacidade de discernir o que Deus deve e o que Deus não deve fazer. Quando Jó começa a ser provado, em algum momento da sua vida ele começa a questionar. E ele fala, não estou entendendo porque eu estou passando por isso. Eu não fui injusto, eu ajudei quem precisava de mim, eu fui correto em todas as coisas. Em determinado momento, quando Jó está sendo acusado pelos seus amigos, ele fala, eu me recuso de abrir a minha boca para pecar contra Deus. E quando Jó questiona a Deus, a palavra do Senhor diz que Deus se manifesta e pergunta para Jó assim, onde você estava quando eu fiz os firmamentos do universo? Onde você estava? Recamané, quando eu criei as estrelas e chamei cada um pelo seu próprio nome. E Deus começa a mostrar a sua grandeza, o seu poder, a sua autoridade, aleluia. Deus começa a demonstrar que Ele não precisa se explicar para ninguém, porque Ele tem todo o conhecimento e todo o poder. E se Deus está fazendo algo na minha, na sua vida, é porque Ele tem um propósito, do nome dEle ser glorificado. A palavra do Senhor diz que Jó permanece íntegro, fiel. E quando ele está orando pelos seus amigos, Deus restitui 2 vezes mais na vida de Jó. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer algo para você. Por mais que você não esteja entendendo o porquê de você estar passando por certas situações, permaneça, pois, fiel, que há uma recompensa da parte do céu chegando para a sua vida. Porque quando nós permanecemos fiéis, mesmo sem entender as circunstâncias e as situações, Deus se manifesta, Deus recompensa, Deus trabalha e o nome dele é glorificado. De placerga. Recovassuga, Romanos capítulo 11, versículo 33, o apóstolo Paulo declara, quão insondáveis são os teus caminhos, e inescrutáveis os teus juízos. Quem é que pode, irmãos, entender os planos de Deus? Muitas vezes Deus trabalhará através de mistérios.
Porque Deus tem as suas formas de nos moldar. Deus tem as suas formas de nos colocar no centro da vontade dele. Deus tem a sua forma de trabalhar na nossa vida a ponto que a gente se renda e declare: tu sabes de todas as coisas. Então, há situações que nós vamos ter de passar para que o nome dele seja glorificado. Sadraque, Mesaque e Abednego teve que passar pela fornalha, Daniel teve que passar pela cova dos leões, José teve que ser vendido como escravo, Davi teve que ser perseguido. Tem coisas que nós teremos de passar. Aleluia! Mas nada que Deus nos permite viver, irmãos, é em vão. São ensinamentos de plaçuga para a nossa vida. E Deus nos ensinando que pelas nossas próprias forças nós não conseguimos. Mas com a ajuda dele, com o auxílio dele, com o poder dele, nós podemos vencer todas as coisas. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 4, eu já aprendi a ter muito, já aprendi a ter pouco, mas uma coisa eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus declara, capítulo 15, versículo 7, sem mim nada podereis fazer. Evangelho de João. Diga para o seu irmão, você precisa de Deus. Em segundo lugar, o que nós podemos aprender através da situação de Naamã é que tem coisas que não dá para esconder. Por mais oculto que esteja, deixará seus rastros. Tem coisas que por mais que não esteja visível, não tem como esconder. Por exemplo, traumas, doenças da mente, enfermidades, frustrações. Hoje pela manhã eu estava comentando na escola dominical que pelo menos 80% das pessoas que frequentam igrejas precisam de um verdadeiro encontro e de uma verdadeira libertação. E algo que eu tenho visto e que tem me entristecido é que grande parte das pessoas que frequentam a igreja estão endemoniadas. Talvez alguém olhe para mim e se escandalize com isso, mas eu vou repetir. Grande parte das pessoas que frequentam a igreja estão endemoniadas. Não estão com o Espírito de Deus, mas estão possessas de demônios. E eu pergunto para você, como que alguém que está possesso de demônio será salvo? Porque se há demônios na minha vida, se há demônios dentro de mim, logo eles que vão ditar as minhas ações, reações, atitudes, palavras, pensamentos. Então nós vemos que as pessoas têm se adoecido, por quê? Porque estão tentando esconder aquilo que tem trago dor, aquilo que tem trazido feridas. Porque hoje, infelizmente, nós vivemos em uma geração na qual eu tenho que parecer ser feliz. Porque se eu mostrar os meus defeitos e as minhas fraquezas, as pessoas não querem estar perto de mim. As pessoas não vão nos ter como exemplo. Porque nós temos que ser aparentemente perfeitos. Glória a Deus. Eu não é, irmãos? Tem que falar de forma correta. Tem que ter reações que vão agradar a todos. E nesse mundo de pessoas perfeitas, há muita gente que tem escondido os seus traumas, as suas mazelas, tem alimentado frustrações, mas tem medo de abrir, tem vergonha de abrir diante do altar do Senhor. Porque o orgulho não permite. Por mais que Naamã fosse comandante, por mais que Naamã fosse um homem poderoso, ele tinha lepra. E por mais que a roupa encobrisse a sua lepra, lepra fede. Tem coisas, irmãos, que nós não podemos esconder do Espírito Santo de Deus. Tem coisas que nós precisamos abrir o jogo para Deus e falar: Deus, eu estou sentindo isso, eu estou passando por isso e eu preciso da sua ajuda. É importante que nós sejamos sinceros com Deus, para que a verdade dele possa se manifestar sobre as nossas vidas. Há pessoas que nós oramos todas as semanas e sempre quando a gente ora, a pessoa se manifesta. E você olha e vê a vida da pessoa, vai para a igreja, até jejua, mas não abandona certas práticas pecaminosas
que abrem portas para que demônios possam atuar. O que causa a morte espiritual, irmãos? É o pecado. Romanos capítulo 6, 23 fala, o salário do pecado é a morte. Então, aqueles pecados em oculto, aqueles hábitos secretos precisam ser expostos diante do Senhor para que possa ocorrer uma libertação. Deus pode usar pessoas em pecado, pessoas podem entrar na igreja em pecado, Reva cega, pessoas podem cultuar em pecado, mas nós só não poderemos ir para o céu em pecado. Porque Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: buscai, pois, a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Apocalipse fala sobre as medidas da Nova Jerusalém. Mais de 2.000 quilômetros. É como se fosse um quadrado perfeito. E eu comecei a reparar a distância, o comprimento das suas medidas, e eu vi, não é tão grande assim. Porque não vai para o céu somente as pessoas que estão vivendo no século 21. Há pessoas desde os primórdios da humanidade que serão salvas por Deus. E eu fiquei pensando, como poucas pessoas serão salvas? Irmãos, há uma corrente, há uma correnteza de pessoas indo diretamente para o inferno. Porque não tem exposto diante do Senhor as suas feridas e não tem buscado uma libertação. Eu não quero dizer para você que para nós servirmos a Deus nós precisamos ser perfeitos, mas nós precisamos ser pessoas em busca de um aperfeiçoamento de Deus sobre as nossas vidas. Você pode chegar na igreja com vício, mas se você abrir o seu coração e expor as suas feridas, Deus te liberta. Você pode ser uma pessoa difícil, problemática, mas se nós abrirmos as nossas vidas para que Deus venha trabalhar, Ele nos liberta, Ele trabalha, Ele cura, Ele transforma e opera salvação sobre nós. Mas o primeiro passo é reconhecer que necessita de ajuda. A pior coisa que tem é pessoas que falam, eu sou assim, não mudo. Eu sou assim, vou morrer dessa forma. O crente, o servo de Deus, ele está em constante aperfeiçoamento. Diga para o seu irmão, Deus quer aperfeiçoar você. Aleluia! Porque o diabo fala assim, faz o que te faz feliz. O diabo fala assim, faz o que a sua carne quer. O diabo fala assim, faz aquilo que você tem vontade, que você vai ser feliz. Deus vai te perdoar, Deus é misericordioso. Irmãos, Deus ele não teve misericórdia nem dos anjos que estavam no céu, que se rebelaram contra ele. Está escrito em Hebreus, quanto mais de nós, se morrermos em uma vida de pecado. Dipla sérgia. Por isso que é importante que a gente confesse os nossos pecados, que a gente se arrependa e peça para que Deus possa trabalhar sobre as nossas vidas. Porque João capítulo 14, versículo 6, está escrito, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Diga para o seu irmão, Jesus é o caminho. Diga mais forte, Jesus é o caminho. Em terceiro lugar, para sermos curados, precisamos expor nossas feridas para Deus. Como eu falei, não tem como esconder, é necessário expor. A palavra do Senhor diz sobre uma mulher sunamita, aqui no capítulo 4, antes de nós chegarmos nessa palavra, o capítulo 4 fala sobre a mulher sunamita, na qual Deus, através do profeta, dá um filho para ela. E o filho morre. E a palavra do Senhor diz que a sunamita, ela sai para ir de encontro ao profeta, e o marido dela pergunta, por que você vai ver o profeta agora? E ela diz assim, vai tudo bem. Não precisa se preocupar. Ou seja, ela não expõe a situação para quem não poderia ajudá-la. Tem pessoas que são frustradas com a igreja, tem pessoas que se frustram porque expõem os seus problemas para as pessoas erradas. E a pior coisa que tem, irmãos, é nós buscarmos direcionamento de quem não tem direcionamento para nos oferecer. A pior coisa que existe é nós buscarmos uma, aleluia, solução para quem não tem solução alguma para nos oferecer. Talvez se aquela mulher abrisse para o seu marido que o filho que Deus havia dado morreu, ele ia dizer assim, mas não foi Deus que deu? Iria até proibir ela de ir até o profeta. Iria se revoltar e seria um caos.
Mas ela diz, olha, vai tudo bem, eu vou até o profeta. Ela não conta o motivo, porque ela saberia que somente o profeta poderia ajudá-la. Geazi, o servo do profeta, vem e fala, aconteceu alguma coisa? Ela disse, vai tudo bem. E quando ela chega diante do profeta, ela expõe a situação. A palavra do Senhor diz que Deus leva Eliseu até a casa dela e Deus traz de volta à vida aquela criança que havia morrido. Porque quando nós buscamos a Deus, Deus traz soluções na qual nós não vemos mais saída. Quando nós buscamos a Deus, Deus traz respostas para questionamentos que parecem, aleluia, sem solução. Eu falei sobre João capítulo 9, o rapaz era cego de nascença. E como que Jesus o cura? Ele cospe no barro, ele faz lodo, passa nos olhos daquele rapaz e diz, vai e lava-te no tanque de Siloé. Ele foi, lavou e voltou vendo. Porque Jesus, ele traz solução para situações que parecem não ter mais saída. Talvez você chegou aqui nessa noite com a situação na qual você pensa que não tem mais jeito, que não tem saída, que não tem o que fazer. E talvez de fato não tenha, mas Deus, ele traz à existência aquilo que não existe. Deus fala, Jesus declara para Marta, se creres, verás a glória de Deus. Mas Senhor já está morto há 4 dias, se creres, verás a glória de Deus. Rebia cega, porque mesmo que esteja morto, viverá. Talvez algum projeto que você tinha, você não vê mais solução para colocar em prática. Talvez algum sonho que se perdeu no meio do caminho, mas se você buscar o Senhor, Deus traz, aleluia, oportunidade. Deus abre a porta e Deus faz acontecer sobre as nossas vidas. Será que você pode levantar a sua mão para dar uma glória a Deus? Aleluia! E a palavra do Senhor diz que Naamã estava passando por essa situação de lepra, mas havia uma menina na casa dele. Havia uma serva de Deus na casa dele. Devassurga, porque onde o servo de Deus é colocado, ele faz a diferença. Veja bem, versículo 2. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel levaram cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E quando ela viu essa situação, porque servo de Deus tem que ter, aleluia, o olhar espiritual para ver as feridas que as pessoas tentam esconder. Você entendeu essa palavra? Servo de Deus precisa ter revelação para ver o que pessoas estão tentando esconder. Talvez o seu filho não se abra com você, talvez seu irmão, sua irmã não está se abrindo com você. Mas Deus nessa noite vai abrir os seus olhos para você enxergar aquilo que estão tentando esconder de você. E você será instrumento de Deus para resolver esse problema. Deus fala para alguém que está aqui nessa noite, alguém da tua família, que tem te escondido algo. Você imagina que é uma coisa, mas é algo muito pior. Mas Deus fala, vou abrir teus olhos, vou trazer revelação do que está no oculto, do que está no profundo, do que está sendo escondido e vou te usar para solucionar. Diplomandecai, derebiacerquia, rebassurgue. Ela viu e ela diz assim no versículo 3: quem dera o meu Senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria de sua lepra. Ela anuncia uma mensagem de esperança para aquele que havia prendido. Ela anuncia uma mensagem de esperança mesmo estando na terra cativa e escrava. E com essa menina nós também aprendemos algo. Em primeiro lugar, na terra do cativeiro foi instrumento de Deus. Entenda uma coisa, quando você passar pelas suas piores lutas, vai ser o momento que Deus mais vai te usar para pessoas. Eu já cansei de pregar conforto, precisando ser confortado. Eu já cansei de pregar consolo, precisando ser consolado. Eu já cansei de pregar sobre vitória, precisando receber uma vitória. Porque Deus, ele vai nos usar quando tudo estiver caindo aos pedaços. Dentro da sérgia. Talvez você esteja passando pela pior fase da sua vida, mas mesmo nesse momento Deus te fará um instrumento do céu. Irmão, quem tem mão para levantar, levanta e dá um glória. Eu só vou continuar quando todo mundo levantar a mão e dar um glória a Deus. De
Diga para o seu irmão, Deus vai te usar nos piores momentos da sua vida para você ser instrumento dele sobre pessoas. Arábia! Ah, mas hoje eu não vou para a igreja não, que eu estou precisando. Irmãos, vai ser nesse momento mesmo que Deus vai te usar. Porque profeta é bom, é quando está passando por dentro do moedor de cana, que está só o moedor cortando e saindo o caldo. Profeta é bom é quando está no meio do vale, quando está dentro de um poço profundo. Aleluia! Por quê? Porque nesses momentos ele reconhece, eu preciso de Deus, eu tenho que clamar, eu tenho que buscar. Aleluia! Eu tenho que descer em oração. Então, ela, ao invés de se esquivar daquilo, ela foi boca de Deus. Em segundo lugar, o que nós podemos aprender com ela é que ela não perdeu a fé, mas estando longe da sua pátria. Israel havia sido sitiada. O povo foi levado cativo. Mas a santidade e a obediência dela a Deus não dependia de onde ele estava. Porque ela floresceu aonde Deus a havia plantado. Revassuga, que nós viemos a florescer aonde Deus tem nos plantado. Às vezes é numa empresa que você não quer, não é verdade? Decavassuga, uma situação que você não quer, mas floresça onde Deus te plantou. Recovassugia, dê para a cega, não perca a fé. Passando por situação de cativeiro, de escravidão, mas ela não perdeu a fé em Deus. Porque apesar de Plassurga dela não ter a liberdade de sair daquele lugar, ela possuía a libertação espiritual. Devassurika mandepla. O salmista fala em Salmo 119, versículo 11, eu sempre falo essa palavra. A tua palavra escondi guardada no meu coração para não pecar contra ti. Ela está lá, mas lembrar um profeta em Israel. Deplassurg é o corpo preso, mas a mente livre. Há um profeta em Israel. Lamentações 3:21. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Passando por enfermidade, mas a mente curada. Reba Sega passando por problemas, mas continuando crendo. Irmãos, essa semana teve um testemunho de uma pessoa que foi curada. Estava participando das lives de oração que nós fazemos. E ela tinha que fazer uma cirurgia para tirar 2 aneurismas da cabeça. E no meio da live, Deus falou assim para ela. Eu estava lá orando, Deus falou, olha, tem um anjo que está descendo agora na casa de alguém fazendo cirurgia na cabeça. E Deus falou, eu sou o médico dos médicos. Irmãos, pois ela se internou, a anestesista demorou para atender, de repente foram fazer exame para ver como que seria a cirurgia. E quando fizeram o exame não tinha mais nada, Deus a curou. Mas há pessoas que Deus não vai curar. Por quê? Porque serão exemplos para outras mesmo doentes. Jó diz, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Porque tem coisas que por mais que Deus não realize nas nossas vidas, não significa que Deus não vai realizar na vida de outras pessoas. Acabou até o glória a Deus, né? Glória a Deus! Eita, fala, queima Jesus! Por que tem coisas que Deus não vai fazer e tem pessoas que Deus não vai curar e vai permitir que passe por enfermidade por 38 anos? Até ele resolver curar. Ou tem pessoas que vão morrer enfermas. O próprio Eliseu, ele morreu de uma enfermidade. Era profeta, mas morreu por enfermidade. Por que tem pessoas que Deus permite? Porque para cada um Deus sabe, aleluia, aquilo que sabe, aquilo que suporta, aquilo que pode suportar. Devassurkia. E a palavra do Senhor diz, irmãos, outra lição que nós aprendemos com essa moça, já estou quase encerrando. Ela rejeitou a vingança. Ela poderia muito bem falar assim, ah, pois me prendeu, Deus está te castigando agora, né? Ah, tocou em mim, agora está passando por luta, né? Agora eu vou deixar você morrer. Tem crente que é assim. Ah, mas me perseguiu, agora está pedindo oração para mim, eu quero mais é que vá para o inferno. Não é verdade? Quem conhece algum crente vingativo aqui? Eu lembro que uma vez eu estava na igreja, teve uma irmã que me distratou, me maltratou, e foi aquela coisa toda, e depois ela veio pegar oração comigo. Eu pensei, pois agora ela vai ouvir.
Agora ela vai ver. E, irmãos, quando eu fui profetizar para ela, Deus falou na minha boca, eis aqui, minha serva amada. E quando Deus falou aquilo, irmãos, quebrou todas as minhas forças. Porque Deus vai permitir que pessoas que fizeram mal para você, precisem de você e de mim, para que o caráter de Cristo seja colocado à prova nas nossas vidas. Provérbios 20, 22 diz assim, não seja vingativo, confie em Deus, o Senhor, e Ele fará justiça a você. Ela não se vinga daquele homem, mas ela fala um profeta, e se você for lá, você vai ser curado. Porque quando nós rejeitamos a vingança e colocamos nas mãos do Senhor as situações que nós estamos vivendo e passando, Deus entra com justiça sobre as nossas vidas. E eu quero falar algo para você, é muito melhor Deus fazer justiça do que a gente mesmo com as nossas próprias mãos. A palavra do Senhor diz que ele vai até o profeta, Eliseu fala, vai e mergulha 7 vezes lá no Rio Jordão. Ele fica meio receioso de mergulhar, porque era um rio que era sujo. Mas um soldado fala para ele, olha, se ele te mandasse fazer algo muito mais difícil, você não faria? Só vai e mergulha 7 vezes. Porque naquele momento, irmãos, Deus iria mostrar para Naamã que apesar dele ser um comandante de exército, para receber o seu milagre, ele precisava se curvar diante de Deus. Deus tem as suas formas de nos fazer se curvar diante da presença dele. E ele precisa mergulhar 7 vezes. Ele mergulha a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, e quando ele sobe da 7ª, de repente, ele é curado. Versículo 14, então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpa. Ele teve que se humilhar. Porque às vezes para obedecer ao Senhor nós teremos de se humilhar. Ríbia cerca. Mas quando nós nos humilhamos diante dos pés do Senhor Jesus Cristo, Ele entra com milagre nas nossas vidas. A palavra do Senhor diz, aquele que se humilha diante do Senhor, em tempo oportuno Ele vos exaltará. Aquele homem é curado, irmãos. E o nome do Senhor é glorificado. E de repente, até mesmo na Síria, se fica sabendo que há profeta na terra de Israel. Fique de pé, vamos fazer uma oração. As pessoas saberão que você é instrumento de Deus. As pessoas saberão, aleluia, que você, devacega, serve a Deus. Quando o milagre chegar na sua vida e o nome do Senhor for glorificado através de você. Vamos orar nessa noite? Para que o Senhor possa nos usar como instrumento dele e para que toda lepra espiritual venha a ser repreendida em nome do Senhor Jesus. Nesse momento, irmãos, dessa oração, abra o jogo para Deus e fala, Senhor, eu preciso do teu toque, da tua cura e do teu trabalhar. Amém? Vamos orar? Espírito Santo de Deus, meu Pai, diante de ti, Senhor, nós apresentamos as nossas vidas. Senhor, que nós sejamos sinceros e verdadeiros contigo, que nós não venhamos a viver de aparência diante do teu altar, mas que nós possamos se entregar para a tua vontade. Meu Pai, que mesmo passando pelo deserto, por situações difíceis, que a gente seja instrumentos do céu sobre a vida das pessoas. E nós te pedimos, meu Pai, que nós tenhamos um coração obediente para ouvir do acerto, o direcionamento do céu, dos profetas do Senhor, para que nós possamos obedecer e receber aquilo que o Senhor tem para fazer sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a igreja. As palmas louvam ao Senhor Jesus Cristo.